Olá, eu me chamo Viviane e nessa aula eu irei tratar das associações privadas que está previsto no Código Civil. Os tópicos que irão ser abordados nessa aula é o conceito legal, o Estatuto da Associação, direitos e deveres dos associados, a Assembleia Geral como órgão máximo de decisão e a destinação patrimonial em hipótese de dissolução da associação. Todos esses tópicos estão previstos no Código Civil, que vai do artigo 53 ao 61. No artigo 53, ele traz o conceito legal de associação. Ele diz que constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizam para fins não econômicos. Então, observa-se que a associação é uma pessoa jurídica de direito privado, que nelas integrantes são chamados de associados, que se unem tendo por objetivo a realização de atividades culturais, sociais, como aquelas associações filantrópicas que ajudam as pessoas, religiosas, recreativas, piedosas, esportivas, como os clubes de futebol, clubes de tiro e por aí vai. Então, percebe-se que nenhuma dessas citadas possui finalidades lucrativas. Vemos também que a liberdade de associação é prevista no texto constitucional, em seu artigo 5º, inciso 17, onde o legislador instituiu liberdade plena e vale lembrar que as atividades devem ser sempre para fins lícitos, sendo vedada as de caráter paramilitar, por elas representarem um risco ao Estado Democrático de Direito. Além disso, não é necessário autorização do governo para o funcionamento de uma associação, de acordo com o que institui o inciso 18 do artigo 5º da Constituição. E isso decorre do princípio da liberdade associativa do artigo 5º, inciso 17, e por ela não possuir finalidade lucrativa. No artigo 54, é previsto os elementos essenciais que devem compor o Estatuto. Vejamos. No caput diz que, sob pena de nulidade, o Estatuto das Associações conterá, inciso 1, a denominação, os fins e a sede da associação. A denominação da associação é livre, ou seja, ela pode ser qualquer nome. Ela deve declarar o local da sede e os fins da associação devem ser de conteúdo lícito, não se admitindo a atuação de associação que venha a contrariar os fins declarados no seu registro de criação. Já no inciso 2 e 3, fala sobre os direitos e deveres dos associados e os requisitos para a sua admissão, demissão e exclusão, que devem ser explícitos no Estatuto, levando-se em conta as normas constitucionais e civis. No inciso 4, fala sobre as fontes de recursos para sua manutenção. Elas devem ser colocadas no Estatuto, ainda que de forma genérica, dispondo se a associação será mantida pelas contribuições dos sócios, doações recebidas ou qualquer outro meio financeiro. Já no inciso 5, ele versa sobre o modo de constituição e funcionamento dos órgãos deliberativos e administrativos. Então, o Estatuto é que deve dispor sobre a organização da associação, ou seja, quais são os órgãos que devem ser criados, como, por exemplo, a diretoria, a Assembleia Geral, os conselhos deliberativos, o departamento fiscal e etc. Já no inciso 6º, fala sobre as condições para a alteração das disposições estatutárias e para a dissolução da associação. Ou seja, o Estatuto deve prever o meio de reforma do Estatuto mesmo e o que acontecerá com o patrimônio da associação caso ela seja dissolvida, lembrando que a reforma no Estatuto deve ser levada ao registro público. E por fim, no inciso 7º, versa sobre como deve ser a forma de gestão e a prestação de conta entre os associados. Já no artigo 53, parágrafo único, ele diz que não há entre os associados direitos e obrigações recíprocos. Então, vê-se que o elemento essencial é a inexistência de relação jurídica entre os associados. Eles somente se vinculam à própria pessoa jurídica de direito privado, ou seja, eles só têm vínculo perante a associação em si. No artigo 55, ele fala da possibilidade de vantagens especiais entre os associados. Então, vê que isso é uma exceção, já que a regra é a igualdade entre eles. Lembrando que essas vantagens especiais somente podem existir se estiverem previstas no Estatuto de forma genérica. Vale destacar também que essas vantagens não podem representar ônus e nem restringir direito dos outros associados. No artigo 56, ele diz que, em via de regra, a qualidade de associado é intransmissível, mas o Estatuto pode prever o contrário, ou seja, se, por exemplo, eu faço parte de uma associação de jogadores de tênis profissional
e transmito a qualidade de associado a outra pessoa que não joga tênis profissionalmente, a associação perderia a razão de união, então só poderá ocorrer essa transmissão se for prevista no Estatuto. Já no parágrafo único, temos que se uma pessoa é titular de uma cota ou fração do patrimônio da associação e quiser transferir essa cota a outrem, seja por ato inter vires, ou seja, quando faz a transmissão ainda em vida, ou por causa mortis, como por exemplo deixar como herança para um filho, não significa dizer que esse outrem que recebeu a cota ou a fração será um associado, claro, se o Estatuto não dispuser ao contrário. Já no artigo 57, dispõe que a exclusão do associado só é admissível havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento que assegure direito de defesa e de recursos, nos termos previstos no Estatuto. Então, o artigo trata da possibilidade de exclusão do associado por justa causa, que pode ser por ofender um associado, ou não pagar as mensalidades, ou danificar o patrimônio da associação, mas lembrando que as condições de justa causa estarão previstas no Estatuto. Além disso, o associado que for excluído por justa causa vai ter direito de defesa e de interpor recurso. Isso quer dizer que vai ser aberto o procedimento administrativo contra ele e será respeitado todo o processo legal que estiver presente no Estatuto. O artigo 58 diz que nenhum associado poderá ser impedido de exercer um direito ou uma função que lhe foi conferido, seja por lei ou pelo Estatuto. Então, por exemplo, se me foi conferido o direito de votação nas decisões da associação, eu não poderei ser impedido de votar. Esse direito ou essa função devem ser previstos no Estatuto. Já o artigo 59 fala sobre a Assembleia Geral, que é o órgão necessário da associação e exerce o papel de poder legislativo na instituição. O artigo também é uma norma cogente, ou seja, obrigatório, pois sempre que for destituir um administrador ou alterar o Estatuto deve haver a convocação geral dos associados. Lembrando que a Assembleia pode ter outras competências previstas no Estatuto. No parágrafo único, dispõe que quando for destituir um administrador ou for alterar o Estatuto, deve-se convocar os associados e no pedido dizer qual é o motivo da Assembleia, tendo o quórum decidido no Estatuto para cada deliberação. No artigo 60, dispõe que a convocação dos órgãos deliberativos far-se-á na forma do Estatuto, garantindo a 1/5 dos associados o direito de promovê-la. Ou seja, o próprio Estatuto irá reger como será a forma de convocação dos órgãos deliberativos, se será, por exemplo, trimestral ou anual ou mensal, mas ele garante também que se uma minoria quiser convocar fora desse prazo, poderá fazer isso mediante 1/5 dos associados. É o que podemos chamar de direito das minorias nas associações privadas. Assim como toda pessoa jurídica, a associação também pode ser extinta, e é o que trata o artigo 61, o qual diz que o restante ou remanescente da associação que foi extinta deve ser doada a outra entidade com fins não lucrativos prevista no Estatuto. Agora, caso o Estatuto for omisso em relação à destinação do patrimônio, deverá ocorrer uma Assembleia Geral, no qual os associados irão decidir a destinação, podendo ser para uma instituição municipal, estadual ou federal. No parágrafo 1º e em parte do caput diz que é permitido, antes da destinação do remanescente, que o associado seja restituído pela contribuição que ele tenha feito ao patrimônio da associação, tendo o valor a receber atualizado. Já no parágrafo 2º diz que se não houver no município, estado, Distrito Federal ou território a associação com fins semelhantes ou idênticos, o patrimônio da associação extinta será devolvido à Fazenda do Estado, do DF ou da União. Então é isso. Fim.